Fala galera, eu sou Irineu Galeno do canal Fla Resenha, trazendo aqui mais uma notícia para vocês em relação aos ataques que o Flamengo vem sofrendo durante esse período de crise, né, de pandemia, durante a paralisação do futebol. O Flamengo vem tentando voltar, por conta disso o Flamengo vem sendo muito atacado. Dessa vez, a bola da vez foi um colunista que escreveu para a revista UOL, um cara chamado Menon, acho que o nome dele é Menon, nunca tinha ouvido falar, mas ele escreveu aí pro UOL, e ele escreveu uma matéria aí com o título de Os Crimes do Flamengo, ou O Crime do Flamengo, e isso foi além dos limites. O Flamengo já tinha avisado que não toleraria mais esse tipo de atitude vindo da parte da imprensa, porque nessa semana ainda a Globo teria mandado um drone para observar o treino do Flamengo, sem autorização do mesmo, junto com a TV Record, que teria mandado um helicóptero. E aí o Flamengo se posicionou que isso não deveria acontecer e não ia tolerar mais esse tipo de atitude. E aí esse cara fez isso, e aí o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, já se posicionou, disse que isso não vai ficar assim, certo? O departamento jurídico já vai acionar esse Menon, tanto na justiça civil como na justiça criminal. Então, isso vem acontecendo, não é de agora, de jornalista, de ex-técnico, de toda a imprensa. O presidente do Botafogo detonou o Flamengo aí nessa semana. O presidente do Vasco fez até uma live aí rebatendo ele, porque o presidente do Flamengo teria ido lá em Brasília com o presidente do Vasco falar com o presidente da República, e aí ele não gostou e falou um monte de bobagem. E o que revolta é que é só em cima do Flamengo, porque o Inter, o Grêmio já treinam, ninguém fala nada. Outros clubes já treinam. Tem clube do Campeonato Carioca que já está treinando, o Bangu, Olaria, esses clubes aí. Justamente aí os clubes do Campeonato Carioca na expectativa do Campeonato Carioca poder voltar. O Eugênio, que contou até uma mentira numa live dizendo que o Flamengo teria desobedecido às autoridades competentes do Rio de Janeiro, sendo que ele disse que o Flamengo teria desobedecido o prefeito, sendo que o prefeito nunca proibiu a volta aos treinos. Ele aconselhou, dizendo que, na opinião dele, do prefeito, da Prefeitura do Rio, não seria bom voltar agora, mas ele não disse, olha, não pode, ou deixou qualquer decreto dizendo que seria contra. E aí o Eugênio vai lá e destila todo o seu ódio contra o Flamengo, junto com o Sormani, que já fez isso, e outros jornalistas também. Até o Mauro César, que é flamenguista, fez uma live aí, tomando uns gorozinhos, falou um monte de coisa, xingou um internauta, depois vocês procuram aí para ver. Criticou o Flamengo também de uma certa forma, né? Ele perdeu o controle ali, acabou misturando política com futebol, as ideologias políticas dele, porque ele não gosta do presidente, que o Flamengo foi lá, não sei o que o presidente tá queimado e tal. Então isso vem acontecendo, essa polarização, a galera já tá misturando uma coisa com a outra, porque isso envolve sim a política, mas acho que tem que manter o controle e não ia tão ao extremo como o Mauro César foi, ao ponto de estar bebendo ao vivo na live, e com certeza o álcool subiu a cabeça dele, xingou lá o internauta dele. Com isso também muitos profissionais de imprensa misturam as coisas e acabam misturando também o futebol com a sua preferência política e acaba fazendo o que o Mauro César fez, que na minha opinião foi lamentável. Ou seja, se você não pensar junto com eles e não agir de acordo com o que eles querem, você passa a ser atacado, né? Como, por exemplo, muitas pessoas picharam os muros da Gávea porque o presidente do Flamengo teria ido lá em Brasília, no Planalto Central, pedindo democracia, etc. Ou seja, democracia é quando você aceita a opinião do outro, certo? Se você não aceita e age com autoritarismo, você é um hipócrita, você está pedindo democracia porque você está sendo autoritário. O Flamengo é uma instituição que tem condições e ela tem dinheiro para poder voltar aos treinos se caso eles quiserem. O Botafogo, por exemplo, não quer que volte porque o Botafogo está quebrado. O Botafogo não tem dinheiro para nada. O Flamengo tem condições de fazer testes em massa toda semana, nos seus jogadores, nos seus funcionários. O Botafogo não tem. O Botafogo não tem dinheiro para fazer nem sequer um teste, imagine, toda semana. Né? O presidente do Botafogo chegou até a dizer, em dezembro de 2019, que se por ele o Botafogo não participaria de nenhum campeonato em 2020. Por quê? Porque não tem dinheiro. E eu achando que o Vasco estava quebrado. Mas o Botafogo está numa situação bem crítica, eu acho que já até parecida aí com o Cruzeiro.
Então, eles falam muito nisso, mas não respeitam a opinião do outro. Não quer respeitar porque o Flamengo quer voltar e a imprensa não quer que o Flamengo volte. Por que isso? Por que não criticam os outros também? Por que só em cima do Flamengo? Tudo que o Flamengo faz, o Flamengo já pegou nome de criminoso, de assassinos, teve muro pichado, recebe piada ainda pela tragédia do Ninho do Urubu. Todos esses jornalistas com viés políticos ideológicos, usam de suas convicções próprias, fora do seu profissionalismo, deixando o profissionalismo de lado, o jornalismo de lado, e acaba destilando aquele seu sentimento pessoal para cima da instituição, simplesmente porque a instituição está fazendo algo que, segundo eles, não seria certo, ou eles não concordam. Mas nós não vivemos em uma democracia, então todo mundo tem o direito de opinar. Eu não concordo, e eu concordo, mas isso não me dá o direito de fazer o que esse colunista fez, de fazer esse tipo de matéria, ou o que o próprio Mauro César fez, de chamar os dirigentes do Flamengo, que não foi não sei o que lá com fascista, e mistura uma coisa com outra que não tem nada a ver, certo? Então, infelizmente, o nosso jornalismo junto com a imprensa está indo de mal a pior, e o Flamengo está sendo vítima disso. É sacanagem o que fazem, é injustiça, uma injustiça enorme em cima do Flamengo. Por quê? Certo? Os outros clubes pequenos do Rio também querem voltar. Mas ninguém vai criticar ele. O Grêmio, o Inter, né, o campeonato alemão está rolando. O italiano vai começar nessa semana agora que vem, junto com o espanhol. E aí? Por que só o Flamengo? É inacreditável o que acontece, não é? Então, quando uma instituição ou uma pessoa discordam da vontade da mídia, né, ela vai usar de todo o seu poder, porque ela tem influência para isso e todo o poder para isso, cair em cima daquela instituição. O Flamengo já vem sendo aí uma treta com a Rede Globo e agora com esses sites e ainda com jornalistas, ex-técnicos, ex-jogadores, jogadores e ainda por cima agora os próprios torcedores, como o Mauro César, que foi lamentável o que ele fez ali, misturando uma coisa com a outra, colocando suas ideias pessoais, falando de coisas que ele nem conhece, até porque o Mauro César eu conheço ele como jornalista esportivo e não como jornalista político. Se bem que não dá para diferenciar muito, às vezes fala de uma coisa, tem que falar da outra, porque hoje o Flamengo e o esporte está dependendo também da política, mas não ir ao extremo do jeito que o Mauro César foi. Então é lamentável isso que vai acontecendo, principalmente bebendo em live, certo? Então era só isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se possível deixe seu comentário aí embaixo. Até a próxima.